gente vai apresentar nosso trabalho, que é o Plano de Estruturação e Gerenciamento de um Projeto de Arquitetura de Interiores, da disciplina de pós-graduação em Arquitetura de Interiores. O nosso estúdio fictício é o Estúdio 2, Arquitetura em Interiores. O estúdio é um escritório de arquitetura e design de interiores fundado por eu, Esther e Milena, duas profissionais apaixonadas por transformar espaços, contar histórias através de design. Unindo técnica, sensibilidade e criatividade, o estúdio especializado em reformas residenciais e projetos de interiores personalizados, para a gente conseguir captar a essência do cliente e tornar o projeto cada vez mais autêntico ao nosso cliente. No Estúdio 2, acreditamos que cada espaço é um reflexo das pessoas que o habitam. Essa foi a nossa frase para o nosso estúdio. Então, o Estúdio 2, duas sócias, dois olhares. Ele é localizado em Campinas, no interior de São Paulo, e ele está inserido numa das cidades mais dinâmicas e criativas aqui do interior. O escritório está estrategicamente posicionado para atender tanto os clientes da própria região e cidades próximas, oferecendo atendimento personalizado e próximo em cada etapa do projeto. O projeto em questão, ele consiste numa reforma de apartamento de 70 metros quadrados, com um projeto de interiores completo, de um casal jovem, recém-casados, que acabou de comprar o primeiro apartamento em Campinas. Eles gostam muito de receber amigos, mas consideram também caseiros. Eles têm um vira-lata simpático, chamado Clóvis, e apreciam muitos momentos em família. Eles valorizam muito conforto, praticidade e querem um lar com a identidade deles, e também que remeta ao equilíbrio entre o urbano e o natural. Os clientes chamam Júlia Rafael Menezes, ela tem 29 anos, ele 32. Júlia é publicitária, trabalha em modelo híbrido, gosta de cozinhar e receber amigos. E o Rafael já é engenheiro de software, gosta de jogos, ele é gamer nas horas vagas e é amante de música e tecnologia. Quanto ao apartamento, como é uma reforma, a gente já existe uma planta do apartamento. Então, é um apartamento com uma área total de 70 metros quadrados, residencial, composto por uma suíte, um quarto, um banheiro social, uma sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia e varanda. O casal, eles valorizam conforto, estética e funcionalidade. E o objetivo da reforma é atualizar esse layout, que já é pré-definido pela construção do prédio, e também incrementar com a cara deles, né? Então, escolha de acabamentos, integrar ambientes, criar espaços multifuncionais com identidade contemporânea. E o estilo desejado do casal é um moderno aconchegante, com tons neutros, madeira e toques de cor. As prioridades são praticidade, integração, iluminação natural e sensação de amplitude. Quanto ao briefing, a gente realizou uma síntese do briefing para conseguir fazer um resumo melhor dos pontos principais da conversa com o cliente. Então, quanto aos ambientes a reformar, o projeto ele abrange todo o apartamento, com foco na integração e funcionalidade dos espaços. Então, sala e cozinha integrados, com proposta de ampliação visual, suíte do casal com marcenaria sob medida e atmosfera de descanso. O segundo quarto vai funcionar como home office e quarto de hóspedes, e a varanda gourmet, pensada como uma extensão da área social. O casal, a gente conseguiu perceber que pretende investir na marcenaria planejada, por ser um apartamento principalmente, e priorizando o aproveitamento inteligente dos espaços, especialmente cozinha, closet e home office. Eles querem um apartamento fácil de manter, bem ventilado e com bastante iluminação natural. Então, a paleta de cores também de preferência do casal são tons neutros e terrosos. Os materiais é madeira clara, pedra natural, gostam de texturas naturais, detalhes em preto fosco. E alguns elementos essenciais que eles nos falaram foi o sofá amplo e confortável, uma bancada para cozinha e espaço para receber amigos, e espaço de trabalho ergonômico e esteticamente agradável. Eles querem evitar ambientes frios, cores muito fortes, vibrantes, e excesso de brilho ou industrialização visual. O casal ele tem uma rotina que eles trabalham em áreas distintas da casa, e à noite eles gostam de estar juntos, cozinhando ou assistindo séries. E no final de semana gostam de receber amigos e relaxarem na varanda. Então, a casa deve refletir essa convivência, esse acolhimento e essa praticidade da rotina deles. Eles pretendem integrar a sala e a cozinha, removendo parte da parede para criar uma área social maior e contínua. E esse é o objetivo de ampliar a sensação de espaço e facilitar a integração entre os ambientes também. Quanto ao orçamento e execução, o orçamento estimado que eles passaram para a gente ficou entre 200 mil a 300 mil reais, incluindo marcenaria, iluminação, todos os itens do projeto de interiores. E para a execução, eles pretendem uma execução imediata após a entrega do projeto executivo. Agora, nós preparamos uma proposta de projeto para eles, explicando detalhadamente tudo que nós vamos entregar nesse projeto, né? Então, é uma proposta de projeto de reforma completa de interiores, como a gente já falou. Vamos lá, então. Olá, Júlia e Rafael. É com grande alegria que apresentamos nossa proposta para o desenvolvimento do projeto de reforma e de interiores do seu apartamento. Mais do que criar ambientes bonitos, nossa missão é traduzir sua essência em cada detalhe, transformar seu imóvel em um lugar com alma, conforto e identidade. Acreditamos que cada projeto é único porque vocês são únicos. Por isso, nossa abordagem é feita sob medida. Escutamos, interpretamos e transformamos seus desejos em soluções funcionais, estéticas e acolhedoras. Então, aqui são os escopos dos nossos serviços. Então, o nosso trabalho é dividido em etapas, né? Etapas bem definidas, que garantem clareza, excelência e fidelidade. Então, a gente começa pelo levantamento, que é uma visita técnica e um registro fotográfico do espaço, um levantamento métrico detalhado, alinhamento das normas e avaliação de condicionantes. Depois a gente tem a conversa de briefing, que a gente conversa com o cliente para entender as rotinas, os gostos, necessidades e a preferência deles. Com isso a gente faz um programa de necessidades e a gente estuda as referências, né? O estudo preliminar, que seria o conceito inicial, a criação e o desenvolvimento da proposta de layout do espaço.
Depois a gente vai para o anteprojeto, que já tem a planta humanizada, com layout, o estudo da paleta de cores, materiais e acabamentos, a proposta de estilo e ambientação, os moodboards e a perspectiva esquemática renderizadas, que seriam as imagens em 3D. Nessa etapa, seria a etapa que o cliente aprovaria o projeto, fazia as alterações necessárias, e depois de tudo alinhado com o cliente, aí já tem tudo que eles precisam ver para conseguir alinhar tudo, a gente passa para o projeto executivo, onde seria o detalhamento de todas as plantas. Então, no projeto executivo, a gente tem as plantas baixas com layout definido, a planta de demolição e construção, a planta de forro, planta de iluminação, a planta de pontos elétricos e pontos hidráulicos, a planta de pintura, o detalhamento de marcenaria e marmoraria, detalhamento de revestimentos, paginação e acabamento, o detalhamento de itens de parede e decorações e o memorial descritivo técnico com todas as especificações completas. Acho importante também a gente falar que todas as etapas do projeto a gente pretende fazer tudo presencial. Claro que existem algumas questões, às vezes, de locomoção, então, em determinadas conversas, como briefing e apresentação do estudo preliminar de projeto, a gente pode fazer tanto presencial quanto online, mas a questão do levantamento a gente faz 100% presencial. Então, nosso projeto executivo ele não é apenas um conjunto de plantas, ele é o seu roteiro para realizar uma obra sem nenhuma surpresa. Então, o que a gente entrega é a clareza total sobre o que será executado, a redução de retrabalhos e desperdícios na obra, o apoio técnico na escolha de materiais, a personalização de cada ambiente com funcionalidade e afeto, e a economia de tempo e dinheiro com decisões assertivas. Então, é tudo que eles vão ganhar nesse tempo, né? Aqui, falando um pouco dos nossos prazos de entrega de cada etapa do projeto. Então, nosso prazo de entrega na primeira etapa do projeto é de 30 dias úteis, que seria o estudo preliminar e o anteprojeto. E o projeto executivo são 45 dias úteis, e são contados a partir, o prazo de entrega completo, ele começa a ser contado a partir da assinatura do contrato. Então, após o cliente assinar o contrato, a gente começa a contagem das entregas, né? Então, uma observação importante é que cada alteração de projeto a gente conta mais 7 dias. Então, após o estudo preliminar, por exemplo, o cliente pediu algumas alterações para a gente fazer, então isso acaba acrescentando 7 dias úteis para a gente ter essa alteração. E agora o valor do investimento, né? O quanto o cliente vai investir nesse projeto. Então, o valor total a gente fez um preço fixo, então seria de 10.500 à vista ou 4 vezes de 10.890. O preço à vista, né? Da forma que ele quiser pagar, no dinheiro, Pix, e a parcela de 4 vezes seria por etapa de projeto. Então, cada finalização de etapa de projeto, ele faria um pagamento. Então, a gente começaria com uma entrada, um valor de entrada, a combinar com o cliente o valor de entrada, e o restante do pagamento seria dividido entre as etapas. Então, após a entrega do estudo preliminar e levantamento, ele pagaria uma parcela, após o anteprojeto, outra parcela, e após o projeto executivo, a outra parcela. Então, daí uma observação, né? O nosso trabalho é iniciado após a aprovação de propostas e pagamento da primeira parcela, que seria a entrada. Agora, as considerações finais que a gente coloca na nossa proposta é que estamos à disposição para tirar dúvidas e fazer ajustes conforme as necessidades do cliente. Será um prazer embarcar nessa jornada com vocês, do papel ao espaço real, feito para viver e sentir com carinho Estúdio 2. Agora, falando um pouco das cláusulas contratuais, a primeira cláusula que a gente escolheu foi a cláusula de acompanhamento técnico e limitação de responsabilidade. Então, essa cláusula, ela explica que o acompanhamento técnico feito pelo arquiteto, ele tem a função apenas consultiva e fiscalizadora. Ou seja, ele verifica se a obra está sendo executada conforme o projeto e orienta os clientes profissionais e os profissionais envolvidos. O arquiteto, ele não é responsável pela execução da obra, pelos prazos, contratações ou materiais. Essas tarefas são do cliente e da construtora. E caso o cliente queira que o arquiteto faça isso, ele vai ter que contratar a parte. Essa segunda cláusula a cláusula escolhida é a cláusula de desistência e cancelamento do contrato. Essa cláusula, ela trata das regras em caso de desistência ou cancelamento do contrato por parte do cliente. Se ele desistir após o início dos trabalhos, ele tem que pagar o valor proporcional que já foi feito e uma multa de 20% sobre o restante do contrato. Caso a desistência ocorra depois da entrega de alguma etapa, o mínimo que ele vai ter que pagar é 70% do valor total. E se o projeto estiver concluído, o valor integral tem que ser pago. Sim. E também fala nessa cláusula que fica claro que o trabalho tem caráter intelectual e autoral, e que o uso do projeto sem quitação integral é uma violação dos direitos autorais e é sujeito à penalidade de leis. Essa terceira cláusula que a gente escolheu é a cláusula de alteração e controle de escopo. Então, essa cláusula ela define que o contrato cobre apenas os serviços descritos no escopo original, e qualquer pedido extra, qualquer mudança do escopo, será considerada uma alteração de escopo, e só pode ser feito com aprovação formal e aditivo contratual, ajustando todos os prazos e os valores. E que depois da aprovação das imagens 3D, as novas mudanças, elas passam a ser serviços adicionais, com custo e prazo extra. E se o cliente quiser fazer alteração sem formalizar em contrato, o arquiteto pode interromper o projeto até que tudo seja regularizado. Quanto aos cronogramas, a gente montou um cronograma macro, que abrange todas as etapas do desenvolvimento do projeto, de forma resumida, então, começando pela etapa de levantamento, briefing e estudo preliminar, a gente juntou todo esse macro como uma única etapa que vai acontecer em 3 semanas.
Porque assim, na primeira semana a gente consegue fazer todo o levantamento, o estudo de condicionantes, e aí depois a gente já inicia a entrevista, o briefing na segunda semana, e fica a última semana para o desenvolvimento do estudo preliminar, e assim a gente apresentar o primeiro estudo para o cliente. Então, após essas 3 semanas. O segundo bloco, né, de etapas seria já o anteprojeto, que após a avaliação do estudo preliminar e o feedback do cliente, a gente já desenvolve a planta humanizada com layout, já escolhendo materiais, paleta de cores, acabamentos, tudo isso baseado no briefing realizado, e já mostra para o cliente, após essa uma semana, 7 dias, a planta humanizada com o layout e perspectivas renderizadas esquemáticas. E aí, após a aprovação do cliente, a gente inicia a parte do projeto executivo, que envolve todas as plantas técnicas listadas aí, e também os detalhamentos e o memorial descritivo. Nessa etapa, como ela é um bloco bem maior, bem mais denso, com informações muito importantes para depois da execução da obra, a gente coloca 6 semanas, no caso, 45 dias. Quanto à precificação e orçamento, a gente optou por trabalhar com um preço fixo, que foi baseado numa pesquisa de mercado que a gente fez aqui da região de Campinas, que a gente considerou um valor fixo da hora, do nosso como profissionais, como estúdio. Então, o valor fixo que a gente determinou, com base nessa pesquisa, foi R$100 a hora, e a partir disso, a gente fez um cálculo do tempo estimado para cada etapa do projeto. E aí, por exemplo, todas as etapas a gente listou a hora que a gente ia gastar debruçado no projeto, executando mesmo, fazendo o trabalho. Então, o levantamento demoraria em torno de 3 horas, o preliminar em torno de 8 horas, anteprojeto 32, projeto executivo 40 e memorial descritivo 16 horas. E aí a soma de todas essas horas é um total de quase 100 horas, 99 horas, e assim a gente multiplicou esse valor pelo valor fixo da hora que a gente determinou com base nas nossas pesquisas. Então o valor ficaria em torno de 9.900, só que daí a gente adicionou a margem de lucro de 10%. E a gente optou por essa metodologia por uma análise também da região, que a gente percebeu que aqui na nossa região de Campinas é a metodologia mais usada, e também por ser uma metodologia que garante clareza e previsibilidade tanto para o cliente quanto para nós. Pelo valor da hora ser esse valor fixo, não garante que depois, sei lá, em algum momento, determinado projeto, esse valor não seja aumentado nem diminuído. Então, evitando essas variações de custo ao longo do processo. Então, o total a ser cobrado, a gente chegou no valor de 10.890. E como sistema de gerenciamento, a gente escolheu o Gira. Que a gente vai mostrar um pouco agora dele. Então, aqui no programa Gira, a gente focou na organização por quadros. Ele tem muitas funcionalidades, então você consegue organizar ele de várias formas. Então, você consegue por... Aqui são por agrupamentos de projetos, aqui são por quadros, que no caso aqui já está dividido, já vou mostrar. Por calendário, por cronograma, por páginas, que aqui não está ainda formulado, e também dá para criar formulários aqui dentro desse, tudo em um programa só. Então, como a gente focou na organização por quadros, vou mostrar um pouquinho de como a gente fez. A gente dividiu por etapas de projeto, aqui, e em cada quadro a gente consegue acessar as etapas de projeto. Então, por exemplo, aqui, colocamos como se já tivéssemos iniciado o levantamento. Então, a gente consegue colocar o levantamento, por exemplo, foi para revisão alguma parte do levantamento. Então, a gente coloca em revisão e depois terminado. Então, quando a gente terminar tudo, vai estar tudo aqui e a gente passa para a nossa próxima etapa de projeto, que seria o estudo preliminar. Aqui, mesma coisa, ele está em coisas para fazer, né, porque a gente não iniciou ele ainda, mas a partir do momento que começar o estudo de referência, a gente consegue jogar para cá. E aqui a gente também consegue editar, colocar subtarefas, adicionar uma descrição, colocar tudo que a gente já fez, tudo que a gente precisa fazer, tudo em um programa só. E a gente atribui também a pessoas, por exemplo, esse aqui está atribuído para mim, mas eu conseguiria atribuir também para a Esther fazer, por exemplo, e aqui eu posso deixar um comentário para ela, ou ela um comentário para mim. E é isso, é um programa bem completo, que você consegue adicionar muitas coisas aqui dentro. Aí a gente escolheu esse sistema porque a gente achou ele muito completo, com que ele tem a flexibilidade da gente incluir muitas informações e também conseguir se comunicar por ele a partir das etapas. Então a gente achou bem interessante isso também. E é isso.